Peço à população de Goiás que me ajude a encontrar minha esposa, Marta Ribeiro. Ela saiu ontem pela manhã para a missa das 9 na Igreja do Rosário e não voltou para casa. Qualquer informação, por favor, procurem a delegacia. A declaração do delegado Álvaro Ribeiro ecoou pelos aparelhos de televisão de toda a cidade em uma manhã fria de junho de 1999. Suas palavras, pronunciadas com a voz embargada, causaram uma estranha sensação nos moradores que assistiam ao jornal local. Era incomum ver o homem que representava a autoridade policial da região pedindo ajuda publicamente, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas, segurando um papel amassado. Marta Ribeiro havia desaparecido na manhã anterior, uma terça-feira comum em Goiás. A cidade do interior, com suas ruas de pedra e casarões coloniais, acordara sob uma névoa densa que se dissipava lentamente entre as torres da Igreja do Rosário. O sino das 9 horas havia tocado como sempre, chamando os fiéis para a missa matinal. E Marta, uma mulher de 42 anos conhecida por sua pontualidade, ocupara seu lugar habitual no terceiro banco à esquerda. Dona Conceição, que vendia pães na porta da igreja, lembrava-se perfeitamente de tê-la visto sair após a cerimônia. Marta usava um vestido azul marinho e carregava a bolsa de couro marrom que ganhara do marido no último aniversário. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque baixo, como de costume, e ela cumprimentara algumas conhecidas na saída antes de caminhar em direção ao centro da cidade. Ela parecia preocupada, diria mais tarde Dona Conceição aos investigadores. Não era seu jeito usual. Marta sempre parava para conversar, mas naquele dia apenas acenou e seguiu caminhando. O que ninguém sabia era que Marta carregava consigo mais do que a habitual aflição matinal. Nas semanas anteriores, ela havia descoberto documentos na gaveta do escritório de Álvaro que a intrigavam profundamente. Papéis com anotações sobre transações financeiras envolvendo fazendeiros da região, reuniões marcadas em horários estranhos e valores que não faziam sentido com o salário de um delegado do interior. A rotina do casal havia mudado sutilmente nos últimos meses. Álvaro chegava tarde em casa, recebia telefonemas que atendia em voz baixa e, quando questionado sobre o trabalho, desconversava com um sorriso forçado. Marta, professora aposentada e conhecedora da natureza observadora que desenvolvera ao longo dos anos, começara a anotar essas mudanças em um caderno que mantinha escondido entre os livros de receita. Na manhã do desaparecimento, antes de sair para a igreja, Marta havia deixado uma xícara de café pela metade na pia da cozinha, algo que jamais fazia. Sobre a mesa, um bilhete para o marido. Álvaro, preciso conversar com você quando voltar. É importante. M. O bilhete permaneceria intocado sobre a mesa de madeira até a noite, quando o delegado retornaria do trabalho para encontrar a casa vazia e o jantar não preparado. Foi então que percebeu que algo estava errado. Marta nunca saía sem avisar. Nunca deixava a casa desarrumada. Nunca faltava aos compromissos sem explicação. A última pessoa a vê-la foi o senhor Antônio, dono da banca de jornais na Praça Central. Marta havia parado para comprar um exemplar do jornal local, outro hábito incomum, já que eles assinavam o periódico em casa. O comerciante notou que ela parecia nervosa, mexendo constantemente na alça da bolsa enquanto folheava as páginas rapidamente, como se procurasse algo específico. Ela perguntou se eu tinha jornais de semanas anteriores. Lembraria Antônio anos mais tarde. Disse que precisava conferir uma informação. Achei estranho, mas dei a ela alguns exemplares que tinha guardado. Quando Álvaro descobriu o desaparecimento da esposa, suas primeiras ações seguiram o protocolo policial. Verificou hospitais, contactou parentes e percorreu os locais que Marta costumava frequentar. Mas conforme as horas passavam sem notícias, a preocupação genuína em seu rosto começou a se misturar com algo mais complexo, uma tensão que os vizinhos mais atentos não deixaram de notar. A notícia do desaparecimento de Marta Ribeiro se espalhou por Goiás como fogo em palha seca. Em uma cidade onde todos se conheciam e os segredos eram moeda de troca nos encontros vespertinos, o sumiço da esposa do delegado provocou uma comoção diferente de tudo que já havia acontecido ali. Helena Duarte, irmã mais nova de Marta, chegou de Goiânia no mesmo dia, dirigindo por 3 horas em estado de desespero. Ela conhecia a irmã melhor que ninguém e sabia que aquela situação
era completamente fora do normal. Marta era uma mulher de hábitos, previsível em sua rotina e cuidadosa com os compromissos assumidos. Minha irmã não desaparece assim, dizia Helena para quem quisesse ouvir, instalando-se na casa do cunhado para coordenar as buscas. Alguma coisa aconteceu com ela e precisamos descobrir o quê. As primeiras semanas foram marcadas por uma mobilização impressionante da comunidade. Cartazes com a foto de Marta foram colados em postes, muros e vitrines de todo o centro histórico. Grupos de voluntários se organizavam diariamente na delegacia para rastrear chácaras, terrenos baldios e estradas rurais nos arredores da cidade. A emissora de rádio local fazia apelos constantes durante a programação, e até mesmo fazendeiros de municípios vizinhos ofereceram seus cavalos e conhecimento da região para auxiliar nas buscas. Álvaro coordenava as investigações oficiais com uma dedicação que impressionava alguns e intrigava outros. Trabalhava até altas horas, percorria pessoalmente cada pista recebida e mantinha contato constante com delegacias de toda a região. Sua determinação parecia genuína, mas havia algo em seus maneirismos que despertava questões sussurradas nos corredores da prefeitura e nas rodas de conversa dos bares. Jonas Carvalho, um dos fazendeiros mais influentes da região, demonstrou um interesse peculiar no caso. Ofereceu recompensa de R$ 10.000 por informações que levassem ao paradeiro de Marta e colocou seus funcionários à disposição para as buscas. Era um gesto generoso, mas que chamou atenção pelo fato de Jonas mal conhecer a família Ribeiro pessoalmente. Nunca viu Jonas tão preocupado com nada que não fosse o gado dele, comentou Dona Edith, proprietária da padaria central, enquanto observava o fazendeiro distribuir panfletos na praça da igreja. As investigações oficiais seguiam os procedimentos padrão, mas começaram a encontrar obstáculos estranhos. Algumas propriedades rurais que deveriam ser vistoriadas apresentavam portões trancados e proprietários viajando. Certos moradores que inicialmente se mostraram dispostos a ajudar começaram a se esquivar quando questionados sobre movimentos suspeitos na região. Edmundo Farias, um pedreiro local conhecido por sua honestidade, havia mencionado ter visto um carro preto circulando pelas estradas rurais na manhã do desaparecimento. Quando procurado para dar mais detalhes sobre o veículo, mudou de versão, alegando que talvez tivesse se confundido e que era melhor não se meter em confusão. Helena começou a perceber que as conversas se interrompiam quando ela se aproximava. Nas filas do banco, nos corredores do mercado, nas saídas da igreja, as pessoas baixavam a voz ou mudavam de assunto quando ela aparecia. Era como se toda a cidade soubesse de algo que não podia ser dito abertamente. O tempo passou implacavelmente. As chuvas de setembro tornaram as estradas de terra intransitáveis, dificultando as buscas. Em outubro, com a chegada da seca, novos terrenos puderam ser vasculhados, mas os resultados continuaram negativos. A cada mês que passava, a esperança de encontrar Marta com vida diminuía, e a comoção inicial da comunidade começou a se transformar em resignação melancólica. Durante o primeiro ano, Helena manteve uma rotina exaustiva de visitas às autoridades, distribuição de cartazes e conversas com possíveis testemunhas. Ela vendia produtos de beleza para custear as viagens constantes entre Goiânia e Goiás, transformando a busca pela irmã em uma missão que consumia todas suas energias e recursos. Álvaro, por sua vez, parecia envelhecer rapidamente. Seus cabelos grisalhos se tornaram completamente brancos e profundas rugas se formaram ao redor dos olhos. Ele continuava trabalhando, mas os colegas notavam que sua concentração não era a mesma. Às vezes, permanecia horas olhando pela janela da delegacia, como se esperasse ver Marta caminhando pela praça a qualquer momento. A casa do casal, antes sempre impecável pelos cuidados de Marta, começou a mostrar sinais de abandono. A pintura externa descascava. O jardim que ela tanto amava se encheu de mato, e as cortinas permaneciam fechadas na maior parte do tempo. Vizinhos comentavam que Álvaro chegava tarde e saía cedo, evitando o convívio social e recusando os convites para almoços dominicais que antes aceitava com prazer. No segundo ano, as buscas oficiais foram formalmente suspensas. A polícia havia esgotado todas as pistas convencionais
questionado centenas de pessoas e vasculhado quilômetros de território rural. O caso foi arquivado como desaparecimento sem indícios de crime, uma classificação técnica que soou como uma sentença final para Helena. Mas o caso de Marta Ribeiro havia deixado marcas profundas na cidade. Mulheres começaram a evitar caminhar sozinhas, especialmente após o anoitecer. As conversas nos bares incluíam invariavelmente especulações sobre o destino da professora desaparecida. E, no fundo de suas consciências, muitos moradores carregavam a sensação incômoda de que sabiam mais do que admitiam, mesmo para si mesmos. Maio de 2004. 5 anos haviam se passado desde o desaparecimento de Marta Ribeiro, e a cidade de Goiás havia aprendido a conviver com aquela ferida aberta em sua memória coletiva. A vida seguira seu curso. Novos moradores chegaram, antigos se mudaram. Crianças cresceram ouvindo a história da professora que sumiu após a missa matinal. Mas o caso permanecia vivo nas conversas de bar e nas orações vespertinas da Igreja do Rosário. Foi durante uma manhã ensolarada de outono que a descoberta aconteceu. Um grupo de vizinhos havia se reunido para ajudar Dona Margarida, uma viúva de 80 anos, a limpar um terreno abandonado que herdara do falecido marido. A propriedade, localizada na periferia da cidade, permanecera fechada por décadas, servindo apenas como depósito de entulho e refúgio para animais de rua. Edmundo Farias estava entre os voluntários. Aos 56 anos, o pedreiro mantinha a reputação de homem trabalhador e solidário, sempre disposto a ajudar os vizinhos em reformas e consertos. Naquela manhã, ele chegou cedo ao terreno, carregando suas ferramentas e preparado para um dia longo de trabalho braçal. O terreno estava coberto por uma vegetação densa que crescera livremente durante anos. Pilhas de telhas quebradas, pedaços de madeira apodrecida e tijolos formavam montes irregulares espalhados por toda a área. No centro, os alicerces de uma antiga construção que nunca fora concluída emergiam do solo como dentes de concreto entre o mato alto. "Vamos começar limpando aquela parte ali", sugeriu Edmundo, apontando para um canto onde o entulho parecia menos denso. "Se conseguirmos abrir um caminho, fica mais fácil carregar o material até a entrada." O trabalho prosseguiu durante toda a manhã. Os homens arrancavam o mato, separavam materiais reaproveitáveis e carregavam os destroços em direção a uma caçamba alugada. Era um serviço pesado, mas o grupo mantinha o bom humor, contando histórias e fazendo piadas para tornar a tarefa mais leve. Por volta do meio-dia, quando o sol estava mais forte e todos começavam a sentir fome, Edmundo decidiu trabalhar em uma área mais sombreada, próxima aos restos da construção abandonada. Ali, uma pilha de tijolos velhos estava parcialmente enterrada, coberta por anos de folhas secas e galhos caídos. Usando uma picareta, ele começou a afrouxar a terra compactada ao redor dos tijolos. O solo estava mais duro que o esperado, como se tivesse sido pisoteado ou comprimido intencionalmente. A cada golpe da ferramenta, pequenas nuvens de poeira se levantavam, criando um cheiro peculiar que Edmundo não conseguia identificar. Foi ao levantar uma laje de concreto quebrada que ele viu pela primeira vez um pedaço de tecido azul marinho, desbotado pelo tempo, mas ainda reconhecível como parte de uma peça de roupa. Edmundo parou o trabalho imediatamente, seu coração acelerando enquanto processava o que via. "Pessoal, venham ver isto aqui", gritou, com a voz alterada pela descoberta. Os outros voluntários se aproximaram rapidamente e logo formou-se um círculo de homens suados e empoeirados, olhando para aquele pedaço de tecido que emergia do solo como uma revelação terrível. Dona Margarida, que descansava à sombra de uma árvore, percebeu a mudança no clima e veio claudicando até o grupo. "O que foi que acharam?" perguntou ela, ajustando os óculos para enxergar melhor. Edmundo não respondeu imediatamente. Com cuidado redobrado, ele usou as mãos para afastar a terra ao redor do tecido. Mais pedaços de cor azul marinho apareceram, junto com algo que fez seu estômago revirar. Uma alça de couro marrom, ressecada e descolorida, mas inconfundivelmente parte de uma bolsa feminina. A bolsa de Marta Ribeiro. O silêncio que se abateu sobre o grupo foi pesado e definitivo. Todos reconheceram imediatamente o significado daquela descoberta.
A bolsa de couro marrom que Marta carregava no dia do desaparecimento, aquela que as testemunhas descreveram em detalhes durante as investigações, estava ali, enterrada naquele terreno abandonado há 5 anos. Ninguém mexe mais em nada, disse Edmundo com autoridade, embora sua voz tremesse. Preciso ligar para a polícia. Agora. Dona Margarida começou a chorar baixinho, levando as mãos ao rosto. Os outros homens se afastaram instintivamente, como se a descoberta emanasse algum tipo de perigo invisível. O trabalho de limpeza estava esquecido. Agora todos entendiam que pisavam em uma cena de crime que havia permanecido oculta por anos. Enquanto Edmundo procurava um telefone para contactar as autoridades, os voluntários permaneceram no terreno, guardando a descoberta como sentinelas improvisados. Nenhum deles ousava falar sobre o que aquilo significava, mas todos pensavam a mesma coisa. Se a bolsa de Marta estava ali, enterrada propositalmente, o que mais poderia estar escondido naquele solo? A notícia se espalharia pela cidade antes mesmo da chegada da polícia. E, pela primeira vez em 5 anos, o caso de Marta Ribeiro ganharia um novo desenvolvimento. Um desenvolvimento que faria muitas pessoas relembrarem conversas, gestos e silêncios que pareciam sem importância na época do desaparecimento. O terreno de Dona Margarida estava prestes a revelar segredos que alguns moradores de Goiás preferiram manter enterrados. E Edmundo Farias, que apenas queria ajudar uma vizinha idosa a limpar um terreno abandonado, havia acabado de reabrir uma ferida que muitos acreditavam cicatrizada. A chegada da polícia ao terreno de Dona Margarida transformou a tarde silenciosa em uma cena de investigação criminal, que a cidade de Goiás não via há 5 anos. Os investigadores isolaram a área, fotografaram a bolsa ainda parcialmente enterrada e começaram uma escavação cuidadosa que duraria todo o resto do dia. Edmundo Farias permaneceu no local prestando depoimento, mas sua mente estava perturbada por uma descoberta que ainda não havia compartilhado com ninguém. Quando encontrou a bolsa, percebeu que ela não estava vazia. Algo rígido permanecia em seu interior, protegido pelo couro que, mesmo ressecado, havia resistido aos anos de umidade e calor. Tem alguma coisa dentro da bolsa, disse ele ao investigador responsável. Senti quando levantei ela da terra. Parece um livro ou caderno. O perito criminal, um homem meticuloso vindo de Goiânia especialmente para este caso, abriu a bolsa com extremo cuidado. Lá dentro, envolto em um saco plástico que Marta havia usado para protegê-lo da umidade, estava um pequeno caderno de capa vermelha, do tipo usado por escolares. As páginas estavam amareladas e algumas grudadas pela umidade, mas a maior parte do conteúdo permanecia legível. Era o caderno onde Marta anotava suas observações sobre o comportamento estranho do marido. As primeiras páginas continham anotações aparentemente inocentes. Horários em que Álvaro chegava em casa, telefonemas recebidos em momentos incomuns, reuniões mencionadas vagamente durante o jantar. Mas, conforme avançava na leitura, o investigador percebeu que Marta havia descoberto algo muito mais sério. Álvaro recebeu 15 mil em dinheiro hoje. Não veio do banco. Disse que era atrasado do governo. Mas nosso salário não tem atraso. Dizia uma anotação de março de 1999. Jonas Carvalho esteve aqui de novo. Eles falaram no escritório por 2 horas. Ouvi Álvaro dizer que uma situação estava controlada e que ninguém ia descobrir. Registrava outra entrada de abril. A revelação mais impactante estava nas últimas páginas escritas, datadas apenas 1 semana antes do desaparecimento. Descobri os documentos na gaveta. Álvaro está liberando cargas de gado roubado mediante pagamento. Jonas e outros fazendeiros estão envolvidos. Preciso decidir o que fazer com essa informação. A última anotação, escrita com letra apressada, estava datada na manhã mesmo do desaparecimento. Na vou à missa e depois à redação do jornal. O repórter precisa saber sobre o esquema antes que seja tarde demais. O investigador sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Marta Ribeiro não havia desaparecido por acaso. Ela havia descoberto um esquema de corrupção envolvendo seu próprio marido e estava prestes a denunciá-lo publicamente quando desapareceu. A notícia da descoberta do caderno se espalhou discretamente pelos círculos oficiais, mas não demorou para vazar para a população. Helena Duarte, que nunca havia parado de procurar respostas, foi uma das primeiras a tomar conhecimento do conteúdo das anotações da irmã.
Se eu sabia que havia algo errado, dizia ela, chorando de raiva e alívio. Marta era cuidadosa demais para desaparecer assim. Ela descobriu alguma coisa e alguém a impediu de falar. A investigação tomou um novo rumo. Álvaro Ribeiro foi afastado temporariamente de suas funções, enquanto as autoridades estaduais assumiam o caso. A residência do casal foi revistada e documentos comprometedores foram encontrados escondidos no escritório, exatamente onde Marta havia mencionado em suas anotações. Jonas Carvalho foi convocado para prestar esclarecimentos, mas sua versão dos fatos soava cada vez menos convincente. Outros fazendeiros mencionados no caderno também foram chamados para depor, e um padrão de comportamento suspeito começou a se desenhar. Edmundo Farias, que havia encontrado a bolsa, tornou-se uma testemunha crucial. Durante seu depoimento ampliado, ele finalmente decidiu contar toda a verdade sobre aquela manhã de junho de 1999. Eu vi o carro preto naquele dia. Sim, admitiu, com a voz embargada. Era a caminhonete do Jonas Carvalho. Ela estava parada na estrada que leva ao terreno da Dona Margarida, mais ou menos na hora que a Dona Marta desapareceu. Mas eu fiquei com medo de falar, porque o Jonas é homem poderoso aqui na cidade. A confissão de Edmundo abriu as comportas para outros testemunhos que haviam sido silenciados pelo medo ou pela pressão social. Outros moradores se apresentaram espontaneamente, relatando movimentações suspeitas, conversas estranhas e ameaças veladas que haviam recebido quando demonstraram interesse em colaborar com as investigações originais. O caso ganhou repercussão estadual. Jornalistas de Goiânia e Brasília chegaram à cidade para cobrir os desdobramentos, e a história de Marta Ribeiro se transformou em manchete dos principais jornais da região. A mulher que havia desaparecido após uma missa matinal se revelou uma heroína silenciosa, que havia arriscado a própria vida para expor um esquema de corrupção. A investigação sobre os restos mortais de Marta continuaria por meses, mas suas anotações já haviam cumprido o propósito para o qual foram escritas: revelar a verdade que ela não conseguiu denunciar em vida. O caderno de capa vermelha se tornou a voz póstuma de uma mulher corajosa que pagou com a vida pela determinação de fazer o que era certo. Helena Duarte finalmente teve as respostas que procurava há 5 anos. Não eram as respostas que esperava encontrar, mas eram a verdade. E, de certa forma, isso lhe trouxe uma paz amarga, a certeza de que sua irmã não havia partido por vontade própria, mas havia sido silenciada por defender a justiça. O terreno abandonado de Dona Margarida se tornou um local de peregrinação silenciosa. Moradores começaram a deixar flores no local onde a bolsa foi encontrada, transformando aquele canto esquecido da cidade em um memorial improvisado à memória de Marta Ribeiro. E, nas tardes de domingo, quando o sino da Igreja do Rosário tocava às 9 horas, muitos habitantes de Goiás paravam o que estavam fazendo para lembrar da professora que um dia saiu da missa matinal em busca da verdade e nunca mais voltou para casa.